Oi, eu sou o Ítalo Santos e mais uma vez eu vim aqui conversar contigo sobre emagrecimento. E eu quero conversar sobre como você consegue tempo para atingir o peso ideal. E isso aí acaba sendo um pouco mais difícil se você já está lá com mais de 50 anos, porque a vida é muito cheia, ou mesmo porque o seu metabolismo está mais lentificado. Pois é, eu sei como é difícil conseguir tempo e usar ele da melhor forma possível. É muito comum que você tenha uma vida super ocupada, queira resolver todos os problemas da família, queira se envolver com quase tudo no seu trabalho. E eu sei também que você faz isso por amor às pessoas com quem você convive, por amor pelo seu trabalho. Mas o fato é que, se você está fazendo isso, você simplesmente está esquecendo de uma coisa muito importante. Então eu quero que você pense aqui comigo no seguinte: toda vez que você entra num avião, você ouve a seguinte frase: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair à sua frente. Mesmo se você tiver crianças ou idosos ao seu lado, ou qualquer pessoa que dependa de você, você precisa primeiro colocar a máscara em quem? Em você. E sabe por quê? Porque obviamente que se você não estiver bem, a pessoa que depende de você também vai estar sob risco. Bom, e talvez você já tenha percebido que a vida passa de uma forma tão intensa, cheia de tarefas, cheia de obrigação, cheia de comprometimento com as pessoas, que talvez você não consiga nem sequer tempo para se olhar, para se cuidar. Talvez essa seja para você também uma das grandes dificuldades de conseguir fazer aquilo que te levaria a emagrecer, a ter um corpo melhor, uma saúde melhor. E mais, né? Se você tem mais tempo para fazer isso, provavelmente você vai ganhar em troca mais tempo. Afinal de contas, quem se cuida tende a viver mais e viver melhor. Eu quero te contar o seguinte: se esse é um problema real na sua vida, eu quero te falar que você não está sozinho. Tem muita gente que vive esse mesmo problema. Então preste atenção aqui comigo na história da Carmen. A Carmen, ela é o protótipo da mulher moderna, mesmo tendo 56 anos de idade. Ela é líder no trabalho dela e gerencia uma equipe com 41 vendedores numa das empresas maiores da indústria têxtil do Brasil. E nem por isso ela deixa de ser uma super dona de casa e uma super mãe. Cuida de cada detalhe da casa, que está sempre linda e bem arrumada. É presente demais na vida dos filhos, inclusive na vida do netinho que ela tem. Fica 2 dias na semana com ela e às vezes nos finais de semana. Está sempre tirando fotos lindas com a família para postar no Instagram, vive fazendo isso, é super bacana. Mas o fato é que nos últimos anos, principalmente na última década, ela teve algumas preocupações e vem acompanhada de alguns probleminhas que ela não queria ter. A barriga dela aumentou consideravelmente e o peso dela disparou. Com isso, ela já começou a tomar alguns remédios para controlar a pressão alta e também o pré-diabetes que ela tem. E nas conversas que ela tem com as amigas, não é incomum ver ela falando: ah, é normal depois do segundo filho a barriga aumentar, ou o meu metabolismo já está desacelerado por causa da idade, não tem jeito. E também que a pressão alta e diabetes ou pré-diabetes costuma acontecer nessa fase, principalmente porque meu pai já teve, porque minha tia já teve, e aí vão todas essas historinhas que acabam fazendo ela acreditar, parcialmente, que isso é uma verdade. E encontrar essas desculpas foi tão fácil quanto prejudicial para ela. Só que no fundo, ela sabe que ela pode mudar essa realidade, só que não consegue encontrar tempo para fazer isso acontecer na vida dela. Aliás, não é de hoje que isso é um problema e uma preocupação quando ela deita a cabeça no travesseiro. E ela não consegue se imaginar sem cuidar de cada detalhe que a vida dela tem hoje. Isso simplesmente paralisa ela para fazer qualquer mudança. Para muita gente, eu sei que é difícil encontrar tempo para fazer essas coisas que são até muito importantes. E o que acontece é que geralmente eles deixam uma sobra de tempo para isso. Tipo, amanhã à noite eu vou na academia. Não, amanhã à noite não. Porque amanhã à noite o meu netinho vai estar lá em casa, eu preciso dar o jantar para ele, depois preciso colocar ele para dormir. E aí depois o que acontece? Que coloca ele para dormir, vem o cansaço do dia, vem a falta de energia e simplesmente não sai de casa para fazer nada. Pior ainda, como não planejou a alimentação, não planejou o que ia comer, vai acabar pedindo uma pizza ou colocando uma daquelas lasanhas de micro-ondas e aí come o que não deveria comer e o que infelizmente só afasta do objetivo que você mais queria, que era emagrecer e ter uma saúde melhor. E nisso, essa mudança tão necessária não acontece, é deixada para depois e depois viram anos e talvez até décadas. Então, dessa história a gente tira uma simples lição: se você quer ter resultados diferentes, não vai ter outro jeito, você vai ter que começar a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu sei que no mundo de hoje é extremamente difícil conseguir tempo. Tempo é algo escasso
para quase todas as pessoas do mundo. Então por que algumas pessoas conseguem ter sucesso atrás de sucesso, enquanto outras lutam a vida inteira e não conseguem atingir aquilo que tanto queriam? E a resposta vem de uma forma muito simples, é saber priorizar. Aí você deve estar aí agora pensando, lá vem o doutor Ítalo falando coisas sobre gestão de tempo. Bom, é o seguinte, na verdade eu não gosto nem desse termo de gestão do tempo, porque tempo é uma coisa que a gente não consegue administrar, ele corre do jeito dele e acabou, não tem como a gente mudar a rotação da Terra, ou a contagem dos segundos, ou dos minutos e das horas e dos dias. Eu prefiro aceitar que gestão do tempo hoje é gestão de si mesmo, é gestão das nossas escolhas. E quando a gente faz isso, a gente assume para si mesmo a capacidade de mudar cada decisão que a gente toma para gerar resultados diferentes. Isso tem um nome chamado comprometimento. Você tem que se comprometer a realizar as mudanças. Essa é a palavra que vai definir se você vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida ou não. Bom, e por que você precisa de comprometimento? Porque sair da zona de conforto não é algo tão fácil. Aliás, se fosse fácil, não tinha ninguém acima do peso. A dor de sair da zona de conforto existe sim, mas essa dor passa. E o que fica é a realização. O que fica é a sensação de dever cumprido. É a conquista, é a vitória. Claro que essa troca ela não é imediata, principalmente se você tem mais de 50 anos. Por quê? Porque o metabolismo já está um pouco mais lento. Mas o fato é que, se você conseguir fazer isso acontecer e mais ainda, fazer isso permanecer na sua vida, você não vai ganhar só tempo não, você vai ganhar vida. Bom, e agora talvez esteja reverberando na sua cabeça, como está aqui na minha, aquela história lá do seu neto ou do seu filho, ou alguém que esteja contigo que você às vezes coloca como dificuldade para conseguir fazer o que você quer, né? Bom, e você deve estar perguntando assim, então tá, eu simplesmente deixo de ficar com meu neto, deixo de dar comida para ele, deixo de colocar ele para dormir e me comprometo a ponto de ir para a cozinha, fazer minha comida, ir à noite para a academia e esqueço todo mundo? E a resposta é não, você não tem que fazer isso. Bom, e o que você tem que fazer é algo que é relativamente simples e que às vezes passa despercebido para a maior parte das pessoas. Você tem que se planejar. Tipo, se você já tem um compromisso, como por exemplo, receber o seu neto ou seus filhos em casa, por exemplo, na quarta-feira à noite, você naturalmente tem um planejamento para que isso aconteça. Você naturalmente gera uma expectativa dentro de você para esse momento. E o que você tem que fazer, a partir do momento que você tem um comprometimento com você mesma, é começar a se comprometer para que o seu jantar dessa noite seja um jantar que te leve em direção ao que você quer. E talvez o momento de conseguir ir para a academia já seja planejado antes também. Por quê? Porque esse comprometimento não só ele é contigo, mas também com todas as pessoas que você ama. Afinal de contas, eu tenho certeza que se você quer mais saúde, se você quer viver mais, é para desfrutar de bons momentos justamente com todas essas pessoas. Bom, certamente você quer mais saúde não é simplesmente para ter mais saúde. Talvez você queira ver seu neto crescer, talvez você queira ver um dos seus filhos se formar ou se casar, ou talvez você queira planejar uma viagem para aquele lugar que você tanto sonhou. Eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho certeza que isso é o que representa a saúde na sua vida. Então, no final das contas, não é como eu tenho que ficar com meu neto e como eu vou gastar o meu tempo, usar o meu tempo para isso, eu não vou ter condição de comer o que eu tenho que comer para me gerar bons resultados na saúde. Não, é justamente porque você tem que ficar com seu neto, porque você tem que dar comida para ele, tem que colocar ele para dormir, e porque você quer fazer isso acontecer ainda muitos e muitos anos na sua vida, é que você vai parar, se planejar para ter uma comida que te leve em direção a esse objetivo, que te leve a ter um corpo mais em forma, que te leve a chegar mais próximo do seu peso ideal. E aí você vai conseguir realizar muito mais do que simplesmente pensando que a dificuldade existe. Então, no fim das contas, é o seguinte, você tem que fazer a dificuldade não ser uma desculpa, mas ser um motivo para você conseguir realizar. Tá bom, doutor Ítalo, e como é que eu faço então para planejar? Eu vou te dizer como eu faço e que eu acho muito simples. Você pega um papel, um bloquinho de notas, ou um bloco de notas dentro do seu próprio celular e você vai anotar ali 5 prioridades do seu dia seguinte. Você vai fazer isso, geralmente, no final do seu dia do trabalho, no final da tarde, e você vai gastar em torno de 15 a 20 minutos escrevendo isso. Você vai colocar quais são as 5 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte.
Uma delas, pelo menos, tem que ser algo que te leve em direção ao corpo que você quer, em direção ao peso mais ideal, em direção a uma vida mais próxima daquilo que você sonha. E mais uma dica é você também planejar a semana. Por quê que eu estou te dizendo isso? Porque em saúde e em questão de mudanças de hábito, os resultados não são assim tão imediatos. Você vai concordar comigo. Não basta você fazer uma dieta um dia que você já vai emagrecer. Não basta você mudar os seus alimentos por um dia que o seu pré-diabetes ou o seu diabetes vai melhorar o controle. Você precisa de uma continuidade mínima para começar a ver esses resultados. Inclusive, para muita gente, essa falta de resultado, essa necessidade do imediatismo leva a desistências, e essas desistências muitas vezes estão próximas de começar a ver resultado. E uma vez que o resultado começa a acontecer, tudo fica muito bom. É como se você estivesse numa estrada indo para algum destino e você simplesmente acha que está longe demais, desiste e volta atrás. Quando na verdade a cidade que você queria chegar ou o local que você queria chegar era logo depois da próxima curva. Então, uma dica que eu te dou para você entender isso e conseguir valorizar esse caminho já percorrido é que você tem que olhar e celebrar a cada ponto que você avança, a cada passo que você dá adiante. É como se você olhasse muito mais para o que você já fez do que o que falta ainda a ser feito. Assim, isso gera uma sensação de vitória, uma sensação de realização. E as chances são que você consiga, num passo depois do outro, chegar no seu objetivo de emagrecer, de reduzir sua barriga, de conseguir ter mais disposição e de estar mais próximo dos seus sonhos. É muito simples, porque na verdade, quando você dá um simples passo, você não está mais no mesmo lugar que você estava antes. Então pense dessa forma, porque com o tempo os resultados vão aparecer e vai ser extraordinário ver isso acontecendo na sua vida. Bom, e talvez esteja aí passando pela sua cabeça algumas perguntas do tipo: tá, e como que eu vou fazer esse planejamento se meus dias são tão cheios? Se eu não tenho tempo para nada, como que eu ainda vou ter que parar para planejar o meu dia seguinte? E como que eu vou colocar mais coisas nos meus dias tão cheios? Eu sei que você está pensando isso. E sabe como é que eu sei? Eu sei da pior forma, ou talvez da melhor. Eu passei por isso já há algum tempo atrás. Além de trabalhar nas minhas 2 clínicas, alguns anos atrás eu também coordenava uma unidade pública de saúde e, além disso, eu já era médico concursado no hospital que eu trabalho até hoje. E o fato é que eu saí de casa tão cedo que todo mundo ainda estava dormindo, minha esposa, meus filhos, e frequentemente eu voltava tão tarde que eu não via eles indo dormir. E isso realmente fez com que eu tivesse que achar uma solução para mudar essa realidade. Imagina que você entra num avião também e você está lá sentada na sua cadeira bem tranquila, quando inclusive começa uma certa turbulência. E você vê que quem está servindo o cafezinho no serviço de bordo é nada mais nada menos do que o comandante. E como começa ali aquela toda tremedeira no avião, ele coloca o carrinho no lado e senta do seu lado esperando que a turbulência passe. Vamos falar a verdade que isso também não vai dar certo, né? É melhor que o piloto faça o papel dele e que os comissários façam também o papel deles. É exatamente isso que acontece com você quando você quer resolver tudo que aparece na sua frente. Você simplesmente deixa de fazer bem feito aquilo que você tem que fazer bem feito. O que você não pode deixar de ser? Você não pode delegar a função de avó, de mãe, para outra pessoa. Só pode ser você. Da mesma forma que eu não podia delegar a minha função de pai presente a outra pessoa. Então eu tive que mudar. Então você vai ter que começar a aprender a delegar algumas tarefas, delegar algumas funções. Por exemplo, talvez você não tenha que fazer todas as compras da sua casa, se essa é uma coisa que você faz. Talvez você não tenha que comprar o lanche da tarde no dia que vai todo mundo se reunir contigo. Talvez no trabalho você não tenha que fazer todas as planilhas ou todos os relatórios. Alguns possam ser delegados para pessoas que, por exemplo, sejam bem organizadas e bem focadas para fazer isso. Eu não sei exatamente o que você pode delegar, mas você tem que começar a classificar as coisas que você faz, as tarefas que você assume em níveis de importância e começar a entender quais que você pode delegar para outras pessoas e quais são aquelas que inevitavelmente você vai ter que fazer. Comece a escrever e certamente isso vai começar a aparecer com mais clareza na sua frente. Eu não estou falando aqui que você simplesmente tem que deixar não ser feito, tá? Estou dizendo que você tem que delegar
e monitorizar, delegar e acompanhar. Afinal de contas, você pode ser corresponsável pelo resultado, mas não ser a única pessoa a fazer ele. Bom, e aí quando você libera esse tempinho, são alguns minutos talvez, que depois com o tempo eles começam a aumentar, você começa a perceber que é possível você delegar essas funções, você começa a ter tempo para se conectar com você mesma, para entender suas próprias necessidades e para que assim você consiga ser melhor para essas pessoas que você tanto dá seu tempo por amor.